Bom dia, tenho uma grande satisfação hoje de poder compartilhar com você dessa palavra tão abençoada, tão necessária para a sua vida. Talvez você não sinta, talvez você até hoje não sentiu tanta necessidade disso, mas desde a semana passada, quando nós começamos a falar juntos, aprender juntos a respeito da importância do Espírito Santo, quando ele é o nosso GPS, aquele que nos alerta dos perigos, nos convence dos erros, e principalmente nos guia à verdade. Eu creio que acendeu no seu coração um desejo maior, um desejo mais profundo de conhecê-lo. Jesus disse que ele iria, quando ele morreria, ele ressuscitaria, iria ao Pai, e ele enviaria o Espírito Santo, que seria como ele, agiria da mesma forma de Jesus, promovendo conforto, trazendo paz, trazendo direção, liberdade para as pessoas. E o Espírito Santo, ele continua desejando fazer a mesma coisa. Ele é tão importante que quando Jesus ressuscitou, apareceu diante dos discípulos. Os discípulos ficaram assim tão maravilhados com aquilo, que eles até queriam já sair e fazer a obra de Deus, pregar no nome de Jesus. E Jesus falou assim: espera um pouquinho, permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49 fala isso. E aqui no livro de Atos, o que é o livro de Atos? São atos, atitudes dos apóstolos, atitude dos discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo. Podia ser atitudes do Espírito Santo através dos discípulos, dos apóstolos. E aqui no capítulo 1, versículo 8, a promessa que Jesus tinha falado para eles, que Jesus mesmo os batizaria com o Espírito Santo e com fogo, diz aqui no versículo 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para que você e eu possamos fazer a obra de Jesus. Ele disse: a obra que eu fiz, você também vai fazer. E a obra de Jesus, o ministério de Jesus, foi feito mediante e baseado e sob a unção e direção do Espírito Santo. Ele disse ali em Lucas capítulo 4, versículo 18: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, me capacitou, me separou. Para quê? Ele me separou e me capacitou, me encheu de dons, de graça. Para quê? Para colocar em liberdade os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Para que mais? Para dar vista aos cegos, os espirituais, e também os cegos físicos. O Espírito Santo veio para isso. Você acha que não é importante? Você sabe que é importante. O Espírito Santo, ele veio para que você seja testemunha. Um dia desse eu até falei sobre testemunha de Jesus. A testemunha é aquela que viu algo ou ouviu algo. Não existe testemunha que não viu ou não ouviu. Não existe testemunha que não fala. O Espírito Santo veio para encher o teu coração dessa verdade. O Espírito Santo veio para que você seja testemunha, para que você pregue o Evangelho, para que você opere nos dons do Espírito, para que você faça diferença, para que exista diferença na sua vida e você faça diferença em outras vidas, através da unção do Senhor. Amém? O Espírito Santo, ele veio para fazer mais. Ele veio para quê? Para edificar a sua fé. Ali em Judas, versículo 20, está escrito assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é edificar? É construir? Então ele está me dizendo que eu construo a minha fé orando no Espírito. É exatamente isso. Edificando a minha fé, orando no Espírito Santo. E eu quero começar a falar com você a respeito disso nessa manhã. Será que fé é importante? Lá em Hebreus 11:6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível receber alguma coisa de Deus. Será que fé é importante? Um dia Jesus chegou para esse pai dessa criança que estava com o filho estava endemoniado. O pai chegou para Jesus e falou assim: Senhor Jesus, se podes, liberta meu filho, faz alguma coisa. Ele falou assim: se eu posso? E Jesus falou assim: tudo é possível ao que crê. Será que fé é importante? Fé é o sexto sentido do ser humano? Não. Fé é o sentido do homem espiritual. O homem natural tem audição, olfato, visão, tato e paladar. São sentidos naturais. E o homem espiritual, o homem que nasceu de novo, o homem que entregou sua vida para Jesus, tem o quê? Ele não é movido pelos sentidos naturais. Ele é movido pela fé.
A fé é certeza, a fé não é esperança. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não ouvem. Fé é a coisa mais importante na vida do cristão. Fé é o sentido que dá vida ao cristão. Fé é o meio que Deus escolheu para que a vida do cristão seja uma vida sobrenatural. Fé é importantíssimo. E agora eu, através dessa palavra, eu tenho condições de aprender sobre como edificar a minha fé. Por que quando eu oro em outras línguas? Porque o texto de Judas 20 diz o quê? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Por que que quando eu oro em outras línguas, a minha fé é edificada? Deixa eu abrir a Bíblia aqui, no capítulo 14 de 1 Coríntios. Diz aqui assim, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios 14, verso 2 diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quem está falando em outras línguas? O que é falar em outras línguas, pastor? O que aconteceu? Deixa eu voltar um pouquinho. Quando ali no capítulo 1 de Atos, ficou faltando eu te contar essa história. No capítulo 1, Jesus fala assim: você vai ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre a sua vida. E o que aconteceu lá em capítulo 2 de Atos? No dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. O que aconteceu? Veio o batismo no Espírito Santo. A Bíblia diz que os discípulos, vamos ler sobre isso? Ó, caiu em cima aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que linguagem é essa? Não sei se você já ouviu ou não ouviu. É a linguagem que você tem. O Espírito Santo está dentro de você. Lembra que nós falamos semana passada? Ele habita convosco e estará em vós. Eu nasci de novo, o Espírito Santo está dentro de mim, Jesus vem e derrama do Espírito sobre a minha vida, e no final eu vou orar para você ser cheio do Espírito Santo, e você vai ser cheio do Espírito Santo, e você vai falar em outras línguas, amém? Creia assim, porque vai acontecer assim. E o que acontece? Nesse dia aconteceu isso, e eles passaram a falar em outras línguas, eles começaram, você está entendendo essa língua que eu estou te falando? Não. Eu também não estou entendendo. Por isso, agora nós podemos entender esse texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Porque quem fala em outras línguas, não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Que mistérios são esses? Mistério de quem eu sou para Cristo ou de quem Cristo é para mim? Olha aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, 25 e 26 e 27. Olha o que está escrito. Agora Paulo dizendo: agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, e agora todavia se manifestou aos seus santos. O mistério, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quem é o mistério? Quem ora em outras línguas não fala a homens, fala com Deus, e em espírito fala mistérios. Quem é o mistério? Mistério era Cristo que estava oculto para os gentios, para aquele que não conhecia Deus. Você que entregou sua vida para Jesus, você que tem o Espírito Santo dentro de si, você não precisa mais, Cristo não precisa mais ser um mistério para você. Você pode conhecê-lo. Tem pessoa que conhece melhor o Espírito, Pai, Filho e Espírito. Tem pessoa que conhece mais o Espírito do que Jesus, conhece mais Jesus do que o Espírito. A melhor pessoa para te mostrar Jesus
chama-se Espírito Santo. Paulo diz nesse texto, quem fala em espírito fala mistérios. Quando eu estou falando e orando em outras línguas, e já já você vai entender sobre 4 variedades de línguas. Quando você está orando nesse sentido de edificação, versículo 4, o que fala, 14:4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Quando eu estou falando em outras línguas, quando eu estou orando nessa linguagem espiritual, eu estou me edificando. Aí você pode dizer assim, tá, tudo bem, e isso na igreja, qual que é essa parte da igreja? Quero te falar sobre 4 variedades de línguas. Existe a língua espiritual, esse falar em línguas, que está dentro de mim, para minha edificação pessoal, individual, que eu controlo, eu falo na hora que eu quiser, porque o Espírito está dentro de mim. Existe a linguagem espiritual para interpretação, quando uma pessoa fala em outras línguas e ela mesma interpreta, ou uma outra pessoa interpreta, quer dizer, ela fala e o Espírito Santo dá a interpretação. Existe a linguagem, o falar em outras línguas, o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, que os discípulos, eles estavam falando em outras línguas, mas as pessoas daquela região, vamos trazer para o nosso contexto, como se eu estivesse falando em outras línguas agora, e você que está desse lado aí é um japonês e está entendendo na sua língua, para mim eu estou falando em outras línguas, para você está entendendo em japonês. O outro é chinês, então ele está entendendo em mandarim. O outro é americano, ele está entendendo em inglês. Essa é a terceira variedade. E a primeira eu domino assim, eu falo na hora que eu quiser. A segunda, eu vou falar em línguas para interpretar. Não consigo. Não, eu vou falar agora em línguas e o francês vai entender em francês, eu não consigo dominar. E a outra variedade dessa linguagem espiritual, que está ali em Romanos 8:28, que diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis é essa oração que não é expressada em palavras. E o Espírito Santo usa essa oração para interceder para outras pessoas. Mas eu quero falar com você nesse programa a respeito dessa linguagem para a sua própria edificação. Quem ora em outras línguas, a si mesmo se edifica, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando em outras línguas. Quando eu oro em outras línguas, por que a minha fé é edificada? Porque aquilo que era mistério não é mistério mais, me é revelado. Quem é Cristo? Ele é revelado a mim. A palavra de Deus que é Cristo, ela é revelada a mim. E quando vem a revelação, todo o engano cai por terra, toda a religiosidade cai por terra. E quando eu pratico essa palavra revelada, tem como dar errado? Não tem, porque Jesus disse que a palavra dele não volta vazia. No próximo bloco, nós vamos dar continuidade a esse ensino.